primeira coisa que todo investidor deveria saber, e que se você quiser você pode anotar, é o seguinte: diferença entre investir e especular. A maior parte das pessoas não sabem, por incrível que pareça. E quando eu dava aula antes do coronavírus, os meus alunos tinham dificuldade de entender a diferença entre investir e especular. Mas calma, isso daqui não é um bicho de 7 cabeças. Investir é quando você se enxerga sócio de uma empresa, você comprou a ação de uma empresa, começa a se enxergar sócio daquela empresa e você vai investir a longo prazo. Então, o investidor, como Benjamin Graham diz, ele compra uma ação para investir há 5 anos, 10 anos, 20 anos. O especulador compra uma ação e espera que aquilo suba do nada, não passe de mágica. E o investidor não, ele estuda, ele sabe o porquê que ele está comprando aquela empresa. Ele se tornou sócio daquela empresa e ele mentaliza que ele se tornou sócio daquela empresa. Então ele investe com um horizonte de tempo de no mínimo 5 anos naquela empresa. Claro que coisas podem acontecer durante o investimento e você pode vender aquele investimento, mas sempre com um pensamento a longo prazo. No mínimo 5 anos. Você compra um investimento para se tornar sócio daquele investimento. A segunda coisa que todo investidor de sucesso deveria saber é que você precisa de um fundo de emergência antes de começar a investir. Você não investe um dinheiro que talvez você precise daqui a um tempo. Você cria um fundo de emergência. E o que é o fundo de emergência? Um fundo de emergência é no mínimo 6 meses do custo que você tem mensal. E seguro de trabalho é um fundo de emergência? Não é um fundo de emergência. Eu vou dar um exemplo do porquê que não é um fundo de emergência. Por exemplo, você tem o seu trabalho, você não sofreu nenhum acidente, só que caiu uma árvore na sua casa e você precisa reformar sua casa para viver nela. Então, você vai tirar do seguro-desemprego? Não, que você continua com o seu trabalho. E o que é o fundo de emergência? Por exemplo, você tem um custo mensal de R$2.000 por mês. Custo mensal de R$2.000 por mês é foda. Mano, o custo mensal ele já é por mês. Mas então... Não, mas não chega a ser redundante essa frase. Tá. O que você vai fazer para calcular o seu O que você vai fazer para criar o seu fundo de emergência? Se você tem um custo de R$2.000 por mês, então são 6 vezes R$2.000 por mês, R$12.000 de fundo de emergência. Você precisa de um fundo de R$12.000 para começar a pensar em investir. E se você é uma pessoa ansiosa, você quer investir, o que você vai fazer durante esse tempo? O tempo que você está criando seu fundo de emergência. Você vai se especializar ao máximo para se tornar um bom investidor. E você só faz isso estudando, porque o seu dinheiro está em jogo, você vai estar investindo o seu dinheiro. E convenhamos, tem muito conteúdo bom na internet. Você consegue ler livros de graça, hoje em dia você consegue assistir vídeos bons de graça. A terceira coisa que todo bom investidor deveria saber é fazer um planejamento e organização dos seus gastos mensais. Você só gasta depois de investir o seu dinheiro. Quando eu falo gasta, é gastar com coisas fúteis. Porque tem pessoas que gastam com coisas fúteis e depois disso elas pensam no que eu vou investir. Você investe primeiro e depois você gasta com as coisas fúteis. Então você paga os seus custos essenciais de vida, aluguel, comida, gastos que você teria que ter. Depois você investe esse dinheiro, depois você pensa em gastar esse dinheiro com coisas que não são essenciais. Todo bom investidor deveria saber disso, a fazer um planejamento e organização melhor do custo mensal dele. A quarta e última coisa que eu vou passar para você nesse vídeo é o seguinte: a maior parte das pessoas se perguntam por que não investir num fundo de investimentos. Eu vou falar para você. Quando você passa a estudar uma maneira melhor de investir o seu próprio dinheiro, você mesmo toma suas próprias decisões. E é muito mais fácil que você aceite o seu próprio fracasso do que um fracasso dos outros. E quando você investe num fundo de investimentos, tem o custo de encargos, custo de gestão, custo de tributação. Então você consegue menos eficiência num fundo de investimentos. E você investindo no seu próprio dinheiro, você consegue mais eficiência. Mas é fácil investir o seu próprio dinheiro? Não. Você precisa correr atrás de informações. Mas é uma coisa muito vantajosa. Quando você investe seu próprio dinheiro, você tem mais eficiência ao longo do tempo. Esse aqui foi um vídeo rápido, mas que todo investidor iniciante deveria saber. Boa parte dos investidores não sabem essas informações. Então eu queria que você soubesse de uma maneira muito melhor e começasse de uma forma melhor a investir o seu próprio dinheiro. Se você gostou desse tipo de conteúdo e não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho. Dá um like nesse vídeo e comenta aí o que eu posso estar melhorando no próximo vídeo. E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder.